vamos lá, rever as imagens que marcaram essa campanha que deu o título ao Vasco. Começa com goleada, Marcelo, né? 6-1 em cima do Comercial. Diga, Luiz. Um detalhe que me chama a atenção nessa campanha é que o Vasco jogou muito bem sem mando de campo. Você falou dos jogos contra os times de primeira divisão. Fez 2 gols contra o Atlético Paranaense. Contra o Náutico, por exemplo, que não é de primeira divisão, mas definiu o confronto no primeiro jogo, fazendo 3-0. Fez 2 gols aqui em Curitiba contra o Atlético. Eu diria que hoje perdão, Luiz, foi o jogo mais fraco do Vasco fora de casa. O Vasco sempre jogou muito bem fora de casa. Hoje não funcionou, mas conseguiu o título. Nós estamos relembrando aqui no Sport TV News com Marcelo Barreto. Segunda fase, ABC, Barreto. Pois é, teve um 0-0 que também não foi um dos jogos mais inspirados do Vasco nesse campeonato. Não foi um dos grandes jogos do Vasco também não. Teve esse jogo, e nem na volta em São Januário, mas o clube passou com dificuldade. Teve até um momento em que o jogo estava 1-1 com o ABC se classificando, né? Pelo resultado ali de momento, né? A partir daí é que parece que o Vasco deslancha, né? Aí o Vasco deslancha. Esse foi um grande jogo do Vasco lá nos aflitos. 3-0 foi pouco, hein? Fez 3-0, praticamente encaminhou a classificação. Depois foi fazer a volta em São Januário com o time reserva e empatou com 0-0. Mas foi um grande jogo do Vasco. É muito difícil jogar nos aflitos. O Vasco se impôs o tempo inteiro. Jogou muito bem na Arena da Baixada também. Não venceu porque o Ramon fez um pênalti bobo no finalzinho, mas fez um grande jogo na Arena da Baixada aqui em Curitiba. Mas correu um tremendo risco em São Januário, depois do gol do Nieto. Se não fosse o gol de cabeça do Elton, e naquele momento o Vasco corria muita chance de ter sido eliminado. Exatamente. Aí começa aquela tônica, joga bem fora e dentro de casa não mostra tanta regularidade. Foi um jogo dramático em São Januário. Mas um jogo em que o Vasco também teve capacidade de decidir num momento agudo, né, Led? Num momento difícil, ali aqueles 15 últimos minutos. Na cabeçada do Elton, que havia entrado no lugar do Alexandre. Hoje, por exemplo, o Elton não entrou no jogo, né? Raramente ele deixa de entrar e hoje ele não entrou. Aliás, ele sofreu o pênalti, foi convertido pelo Diego Souza na semifinal contra o Avaí. Semifinal, pênalti que na minha opinião aconteceu. Você diria que o jogo da ressacada foi o melhor jogo do Vasco? Foi o melhor jogo do Vasco na Copa do Brasil. Um grande jogo, as coisas se facilitaram com um gol logo no início. O Diego Souza fez 2-0 ainda no primeiro tempo e o Vasco controlou o jogo com autoridade o tempo inteiro. Foi um grande jogo, melhor até do que o jogo dos aflitos contra o Náutico e também na Arena da Baixada. E na final, Caldeirão, em São Januário, vitória por 1-0 Alexandro. Um jogo muito igual, muito igual. Esse gol aí foi muito decisivo para a conquista do Vasco. Esse jogo foi muito equilibrado, Luiz. Muito difícil em São Januário. E hoje a volta aqui no Alto da Glória. O Vasco hoje não jogou bem, na minha opinião. Excessivamente recuado, dando espaço ao Curitiba. Muito tenso. Mas, como eu disse no final da transmissão, eu acho que hoje o Vasco teve um pouco da sorte que faltou nos últimos 8 anos. Em várias decisões que o Vasco disputou e não conseguiu ganhar. E não desvia ninguém, Barreto. Não desvia, não. Agora um efeito estranho. Você vê que a bola vai rodando. Não, eu acho que o Edson falhou. Mas a bola não vai tão certa, não. Mas ele falhou. Eu não tenho a menor dúvida, Marcelo. Mas como é que a bola vai rodando?